E aí galera, como combinado, hoje eu vou corrigir a atividade, né? Aquela atividade lá das 4 funções. A letra A eu já fiz em alguma turma, não lembro agora, mas aí eu vou refazer a A, vou fazer a letra B, a letra C e a letra D. A nossa letra A é f de x igual a x menos 1. Lembrando que f de x também pode ser utilizado no lugar de f de x, a letra y, né? F de x e y, o significado é a mesma coisa para função. E aí eu já coloquei a tabelinha para vocês aí, para facilitar. E vou lembrar a vocês, não tem a obrigatoriedade de usar a tabela. Você usa se você quiser. Por que eu faço a tabela? Para ficar mais organizado, ficar mais ajeitadozinho. O professor está em casa, por que não fez tudo esquadrinhado com a régua e tal e tal? Mostrando a vocês que mesmo quem não tem habilidade pode fazer a mão livre e não tem problema algum. Tranquilo? Então vamos lá. Vejam bem, eu estabeleci para x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Foi os valores que eu falei. Quando a questão não for dado o valor à questão, nós vamos utilizar sempre esses valores. Lembram disso, né? Isso foi informado em sala de aula. Então vamos lá, sem perder tempo. Para cada linha dessa, o valor de x vai ser o que está aqui na frente. Ou seja, na primeira linha, o valor de x é menos 2. Segunda linha, o valor de x menos 1. Terceira linha, 0. E aí por diante. Beleza, gente? Então vamos lá. Vai ser menos 2, menos 1. Menos 1 é da função. E no lugar do x eu coloquei o valor dele, menos 2. Presta bem atenção. Se aqui f de x também pode ser chamado de y. Vê lá, y. Não é? Então, quando eu dou um valor para x, eu estou dizendo que y é igual a x mais 1. Se x vale menos 2, vai ficar menos 2 menos 1. Tu deve R$2 em um lugar, deve R$1 em outro. Quando você juntar seus débitos, você está devendo R$3. Então, menos 2 menos 1, 3. Por que, professor, colocou no lugar do y? Presta bem atenção, f de x ou y, tanto faz. Eu estou dizendo que y é igual a x menos 1. Se x é menos 2 menos 1, menos 3. Y é igual a menos 3. Quando x for menos 2, y é menos 3. Quem vai ser meu ponto, meu par ordenado, minha coordenada? Vai ser menos 2 para x e menos 3 para y. Lembrando, o primeiro valor é sempre o valor de x, o segundo valor é sempre o valor de y. Beleza? E agora vamos na sequência. Segunda linha, menos 1 para x e menos 1 da função. Menos 1, menos 2. Meu ponto vai ser menos 1 de x e menos 2 de y. Ou seja, quando x é menos 1, y é menos 2. No lugar de x agora eu vou utilizar o 0. 0 menos 1. Professor, menos 1 sim, menos 1 da função. Não esquece. Não esquece. Tá bom? Então vamos lá. 0 menos 1 é menos 1. O meu ponto vai ser 0 para x, menos 1 para y. Tranquilo? Agora eu tenho 1 menos 1. Tu tem R$1 e tu deve R$1. Na verdade, tu não vai ficar com nada. 0 para você. Então, quando x for 1, y é 0. Última linha, x vai assumir o valor de 2, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Tu tem R$2,
vai pagar uma conta de R$ 1. Tu vai sobrar R$ 1 no teu bolso. Quando x for 2, y é 1. E agora nós já temos os nossos pontos, né? O que vamos fazer? Vamos pegar esses 5 pontos e lançar no plano cartesiano, beleza? Vamos lá. Nós temos aí o plano. Percebam que eu fiz à mão. Tá tronchinho, professor? Tá. Eu disse a vocês em sala de aula, vocês ganharam um kit de régua, compasso, transferidor e tal, um esquadro. Mas aí é o seguinte, tem aluno que não tem habilidade em usar um esquadro, uma régua. Pode fazer à mão? Pode. Claro que fazendo à mão você vai tentar o máximo possível, você vai dar o melhor de si, para que fique bonitinho. Mas, do jeito que ficar, a gente aceita. Ninguém aqui é técnico em edificações, ninguém aqui é engenheiro para ficar perfeito o desenho. Simplesmente nós estamos fazendo uma atividade de matemática e eu estou mostrando a vocês que as possibilidades elas são inúmeras e eu vou aceitar da forma que vocês fizerem. Então vamos lá. O primeiro ponto, eu tenho menos 2 de x, menos 3 de y. Eu vou olhar no eixo das abscissas, no eixo de x, onde está menos 2, está aqui. E eu vou olhar no eixo das ordenadas, onde está menos 3. Menos 3 está aqui embaixo. Eu vou fazer uma ligação de menos 2 para 3. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês poderiam pegar uma régua e fazer um traço? A situação seria mais ou menos essa, vê? Tu pegou a régua, marcou em menos 2, aí tu faz um traço. Bem clarinho aqui. Depois tu pega a régua e bota em menos 3 e faz o traço. Aonde as duas retinhas se tocarem, é teu ponto. Beleza? Não vai ter como errar. Tu vai só, esticar o teu tracinho, até os dois pontos se tocarem. Esse é o primeiro ponto que nós marcamos, o ponto menos 2 e menos 3. O segundo ponto vai ser menos 1, menos 1 de x está aqui, e menos 2 de y que está aqui. Mesmo procedimento, até se tocar. Quando se toca, nós temos o nosso ponto. Terceiro ponto, 0 para x, menos 1 de y. Eu já disse, quando uma das coordenadas é 0, nós marcamos em cima do ponto, do número. O ponto em cima do número. Então, o ponto vai estar marcado em cima de menos 1 de y. De novo, 1 para x, 0 para y. A gente vai marcar em cima desse 1. Esse 1 é x, está aqui, o número 1 de x está aqui. E o último ponto vai ser 2 de x, que no eixo das abscissas, o eixo x, a gente acha aqui, 2. E 1 de y, que está aqui em cima, o y. Eu só tenho o número 1 aqui. Tá vendo? Aqui embaixo é menos 1. Então vai ser, de 1 para 2. Onde se tocou é o nosso ponto. Lançamos os pontos. O que é que falta agora? Só fazer a ligação. Vamos ligar. Quando a gente liga os pontos, essa ligação chamamos de gráfico, não é isso? Eu sempre faço o enfeitozinho, porque esse enfeitozinho aqui vai tirar qualquer defeitozinho que porventura exista, que com certeza existe, está sendo feito à mão livre. Vejam bem, na letra A a gente fez bem arrastadozinho, gastamos 9 minutos para responder uma letra, claro que as outras serão mais rápidas. Mas eu quero ainda fazer uma consideração. Esse aqui é o nosso valor de B. Esse aqui que não aparece é o nosso valor de A. O coeficiente de x é A e o termo independente é B. O termo B, ele vai me dizer exatamente onde o gráfico passa nas ordenadas. Ou seja, B é menos 1. No ponto menos 1, no y, é onde o gráfico vai passar. Esse é um bizu que você tem que entender, porque quando você terminar o gráfico, se ele não tivesse passado em cima do ponto menos 1,
estaria errado tua tabela e tu iria precisar dar um ajuste aí, tá bom? Vamos para a nossa letra B. Vamos aí para a nossa letra B, não é verdade? Vamos lá. Mesmo esquema. Para cada linha, nós vamos substituir na função f de x igual a menos x mais 2. Um detalhe, a primeira função, o nosso gráfico ficou nessa direção que está a caneta. Lembra que eu falei, quando o gráfico é feito na posição da nossa mão esquerda, ó, mão esquerda, esse gráfico é crescente. Quando ele fica na posição contrária, ele é decrescente. Outra coisa que vai determinar o gráfico crescente ou decrescente, estamos falando de função do primeiro grau, não é isso? É aqui, ó. Quando o A é negativo, o gráfico é decrescente. Quando o A é positivo, o gráfico é crescente. Beleza? Então vamos lá. Preste atenção, nós temos um sinal negativo da função e temos um sinal negativo do valor de x. Então vai ter uma multiplicação de sinais aqui, ó. Quando eu multiplico dois sinais iguais, o meu resultado é um positivo. A primeira linha eu vou botar bem separadinho, na segunda e diante a gente já vai ganhando tempo. Vai ficar o quê? Ó? Menos da minha função, o valor de x menos 2 mais 2. O que é que eu faço? Menos vezes menos, mais. Então, esse 2 agora passou a ser positivo. 2 mais 2, 4. O meu ponto é de menos 2 de x para 4 em y. Lembra que quando vocês estudaram números inteiros, aí diz assim, ó, toda vez que fora do parênteses tiver um sinal negativo, a gente troca o sinal de dentro do parênteses. Então, isso são bizus, são regrinhas que são ditas para facilitar. Mas como vocês já são primeiro ano, todo mundo é desenrolado em matemática, vamos ganhar tempo. Ó, menos vezes menos, mais. O valor de x, que era menos 1, tornou-se 1. Mais 2, 3. Meu valor de x é quem? Menos 1. Aqui, ó. E meu resultado em y é 3, ou seja, quando x é menos 1, y é 3. Eu tenho 0, que eu não preciso colocar o sinal, mais 2, 0 mais 2 é 2, então quando x for 0, y é 2. Agora, mais vezes menos, menos, o valor de x é 1, menos 1. Menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 vai dar 1. Não entendi, professor. Tu deve R$1, tu tem 2. Quando tu pagar a conta, vai sobrar 1 no teu bolso. Então, quando x é 1, y também é 1. E agora, ó, mais vezes menos, menos 2. Desce o 2 da função. Menos 2 mais 2, 0. Quando x é 2, y é 0. Beleza? Vamos lá, vamos meter bronca, vamos fazer o nosso gráfico aí. Vê bem, lembra que eu falei que o valor de B, ó, ele me diz onde o gráfico vai passar? O valor de B vai me dizer exatamente onde o gráfico passa. Então, o nosso gráfico, presta atenção, o nosso gráfico, ele passa exatamente nesse ponto aqui, ó. Ó. Eu vou fazer o ponto antes mesmo de começar a responder, só para você saber que o negócio é sério. Ele passa na ordenada 2, ordenada é y. No ponto 2 de y ele passa. Vamos ver? Vamos traçar os pontos. Nós temos menos 2 de x, está aqui, e nós temos 4 de y que está aqui. Vamos fazer a ligação. Ó, de menos 2 até 4, tracei o ponto. Eu tenho menos 1 de x, está aqui, e 3 de y que está aqui. Então, ó, vamos fazer a nossa ligação. Eu tenho 0 de x e tenho 2 de y. Quando um dos pontos é 0, marcamos em cima do número. Está marcado já. Antes de eu fazer, já marquei. Tá vendo? Eu tenho 1 de x e 1 de y. Ó, vou ligar os dois.
E eu tenho 2 de x e 0 de y. Como uma das coordenadas é 0, o ponto é marcado em cima do número. E agora a gente só precisa mesmo, ó, ligar os pontos. Essa ligação que a gente faz, chamamos de gráfico. Perceba que esse gráfico aqui, ele está no que a gente em matemática chama de diagonal secundária, ou seja, ele é um gráfico decrescente, beleza? Vamos aí seguir, vamos embora. Vamos lá, essa função aqui, ó, diferente das outras, as outras a gente tinha um valor para b. Se você observar, eu tenho um valor de a, que a função é ax, ó, ax. Então eu tenho o valor de a que é 2, mas o valor de b ele não aparece, é 0. Quando o valor de b não aparece, a gente sabe o seguinte: essa função tem que passar na origem. Onde é a origem? Onde os dois eixos se tocam, o ponto 0. A gente vai mostrar a vocês, mas vamos lá. Ó, 2x significa 2 vezes o valor de x. Então vai ser 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. O meu ponto é menos 2 para x, menos 4 para y. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ou seja, eu tenho menos 1 para x e eu tenho menos 2 para y. 2 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, meu ponto é 0 para x e 0 para y. Esse ponto 0 e 0 significa dizer que o gráfico tem um ponto na origem. E eu vou mostrar a vocês lá. Ó, 2 vezes 1, 2. Quando x é 1, y é 2. E 2 vezes 2, 4. Quando x é 2, y é 4. Tranquilo? E agora nós vamos para o nosso gráfico. Vejam aí, o nosso gráfico. A origem é esse ponto aqui, ó. Na verdade, o eixo de coordenadas cartesianas, também conhecido como plano cartesiano, né? A origem é aqui. É daqui que saem os valores positivos em ordem crescente. E é aqui que saem os valores negativos em ordem decrescente. Ou seja, em todos os sentidos eu tenho 1 para positivo e menos 1 para negativo. Em todos os sentidos o próximo ponto é 2. 2 para positivo, menos 2 para negativo, e aí na sequência tende ao infinito, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Primeiro ponto, menos 2 de x, menos 4 de y. Eu tenho menos 2 de x e menos 4 de y. Eu vou fazer a extensão até encontrar um no outro. O próximo ponto, menos 1 para x, menos 2 de y. Ó, de menos 1 para menos 2. O próximo ponto é 0 e 0, na origem. Lembra que eu falei? Quando o B, ele não existe, o gráfico vai passar na nossa origem. Estamos falando, volto a dizer, função do primeiro grau. Ó, 1 para x, 2 para y. E 2 para x, 4 para y. Vejam bem, lembrem-se que eu estou sempre seguindo aquele mesmo critério que eu disse. Pega o maior número do gráfico, dos pontos, e faz no teu plano cartesiano. Precisa fazer assim? Não, você precisa botar apenas o que você vai usar. Mas eu disse para ficar mais bonitinho, mais organizado, e você treinar. Ó, só é ligar os pontos, ó, e aí nós temos o nosso gráfico. Não é isso? Feito eu falei, dou sempre aquela engrossada nele para tirar as imperfeições. E aí o nosso gráfico fica bonitão aí, não é? Vamos agora finalizar com a nossa letra D. Olha aí, vamos finalizar a nossa letra D, né? Seguindo o mesmo protocolo. No lugar de x, vamos estabelecer os valores que nós temos, de menos 2 até 2, 5 valores.
O objetivo é centralizar o máximo possível o nosso gráfico. Depois, nós vemos que a nossa ordenada, o valor de B é menos 1, ou seja, o gráfico vai passar no ponto menos 1 dy. Terceira observação, o nosso coeficiente A é positivo. O nosso gráfico vai ser de uma função crescente, né? Vamos lá? 2 vezes menos 2, que é o valor de x, menos 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. O nosso ponto vai ser menos 2 de x, menos 5 de y. 2 vezes menos 1, menos 1. Lembrando que esse menos 1 é da função. Esse menos 1 é o valor para x que nós estabelecemos, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, nós temos menos 1 para x e menos 3 para y. 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0 é 0, sobrou menos 1. Quando x for 0, y é menos 1. Que eu falei, ele vai passar no ponto 0 e menos 1. O ponto será em cima do menos 1. Olha aqui a confirmação do que eu falei para vocês. Agora eu tenho 2 vezes 1 menos 1. Primeiro faz a multiplicação, né? Lembra disso. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Quando x for 1, y também é 1. E agora, por fim, 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, quando x for 2, y é 3. Beleza? Vamos para o nosso gráfico para finalizar a nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos cuidar? Menos 2 de x, menos 5 de y. De menos 2 de x até menos 5 de y. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, de menos 1 de x para menos 1 de y. Menos 1 até menos 3. Menos 1 a menos 3. Pegou? Né? Agora, ajeitar ele aqui bonitinho, fazer até maiorzinho para tapear vocês aí, ele ficar mais bonitinho. 0 de x, menos 1 de y. Então ele tem que passar aqui, menos 1. Quarto ponto, 1 de x e 1 de y. E o último ponto, 2 de x e 3 de y. 2 de x, 3 de y. Agora, vamos ligar o nosso gráfico, os nossos pontos aqui, para ficar tudo certinho, bonitinho aí, como manda o figurino. Galerinha, essa foi a nossa aula de correção que estava faltando, com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento, fechando o assunto, e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando de outras observações, né? Espero que todos tenham entendido. Quem não entendeu, vem no privado, faz a pergunta e a gente vai tirar tuas dúvidas, tá bom? Bom dia, bom final de dia para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Aguardo vocês amanhã para mais uma aula de matemática.